O enteal. Segunda parte. Os arcanjos no reino divino são entes, uma vez que, sob a maior pressão da proximidade de Deus, vontade alguma seria possível, senão aquilo que vibra puro e inalterado na vontade de Deus. Somente numa distância imensa, que para vós é inconcebível, bem no limite da esfera divina, lá onde está ancorado o supremo templo do Graal no divino, como polo oposto, pôde separar-se pela primeira vez uma autoconsciência nos eternos, ou, conforme às vezes também são designados, nos anciãos, que ao mesmo tempo são os guardiões divinos do Santo Graal. Somente a distância da proximidade de Deus deu a possibilidade para tal. E somente em direção de lá para baixo podiam se desenvolver, em distâncias cada vez maiores da proximidade de Deus, também as menores autoconsciências, as quais, porém, com isso, infelizmente, perderam também o apoio efetivo e, finalmente, se distanciaram do vibrar da pura vontade de Deus. Somente devido à distância, sempre crescente, pôde Lúcifer outrora modificar-se e, por vontade própria, cortar a ligação para si, com o que abriu automaticamente abismos que ficaram com o tempo intransponíveis. E ele, escurecendo com isso e se tornando mais pesado, afundou cada vez mais. Assim, pela condensação e pelo resfriamento, ele tornou-se espírito, possuindo livre vontade, e encontrava-se finalmente com suas grandes capacitações, que lhe foram outorgadas pela origem, como espírito mais forte na matéria. Sua vontade errada trouxe então o infortúnio para todo o espiritual na matéria, que inicialmente se sentiu atraído por ele e depois, voluntariamente, sucumbiu aos engodos. Voluntariamente, pois a decisão para a sua queda os próprios espíritos humanos tiveram que tomar, segundo a lei da criação. Sem decisão própria para isso, ter-se-ia tornado impossível a eles poder afundar e agora ter de cair. Todavia, também nisso apenas se cumpriu, logicamente, a lei perfeita. Espíritos com vontade própria, portanto, não podem de maneira alguma ficar na imediata proximidade de Deus. Isso está condicionado de conformidade com a lei, devido à força onipotente da luz viva. Onde, pois, existem arcanjos, devem existir também outros anjos. Isso já está explícito na palavra. Existem muitíssimos no divino, bem como no espírito primordial, e igualmente na região espiritual. Todos, porém, são entes. Os entes, que são denominados anjos, vibram na vontade de Deus e são os seus mensageiros. Executam essa vontade e propagam-na. Além dos anjos, contudo, existem ainda inúmeros entes que se articulam como rodinhas de uma grande engrenagem. E, embora aparentemente autônomos, atuam infalivelmente na construção e na conservação da criação inteira, porque se acham firmemente ancorados na lei. E acima deles todos, encontram-se guias especiais, providos de um poder inconcebível para as criaturas humanas,
e, por sua vez, acima destes, acham-se guias ainda mais elevados e mais poderosos, sempre de espécie estranha à daquela anterior. E assim por diante, até o divino. É como uma grande corrente cujos elos indestrutíveis, agindo alegremente, atravessam toda a criação como os versos de um cântico de louvor, ressoando em honra e louvor do seu Senhor. Ponderai que aquilo que aqui vedes à vossa volta é apenas uma imagem grosseira de tudo que se encontra mais alto, moldando-se sempre de forma mais esplêndida, mais nobre e mais luminosa, quanto mais perto da esfera divina lhe for permitido estar. Mas em todas essas esferas, os entes atuam sempre exatamente segundo a vontade de Deus, que está nas leis. Todos os entes se encontram a serviço de Deus, para o qual os espíritos têm primeiro que se declarar voluntariamente, se quiserem atuar de maneira benéfica na criação. Seguindo o caminho que nela lhes é indicado com exatidão, o qual facilmente podem reconhecer, bastando que o queiram, dessa forma lhes está reservado um caminho de felicidade e de júbilo, pois então vibrarão em comum com os entes, que os ajudam a aplainar os caminhos. Para cada caminho errado, porém, os espíritos têm de se esforçar mediante uma decisão bem especial. Com isso, porém, produzem apenas o infortúnio, criando para si mesmos o sofrimento e, por fim, a queda e a expulsão da criação para o funil da decomposição, como imprestáveis para o desenvolvimento progressivo desejado por Deus e condicionado de acordo com a lei de tudo quanto até agora se originou. Somente o espiritual desenvolvido evoluiu para o lado errado, para a perturbação da harmonia. Ser-lhe-á concedido, depois do juízo, mais uma vez, um prazo para a modificação por intermédio do reino do milênio desejado por Deus. Se até aí não conseguir alcançar a sua absoluta firmeza para o bem, então o espiritual humano desenvolvido terá de ser recolhido novamente até aquele limite onde não poderá se desenvolver para a autoconsciência, a fim de que, finalmente, reinem a paz e o júbilo para as criaturas nos reinos de Deus. Assim és tu, criatura humana, a única que age perturbadoramente na desejada beleza desta criação, quando ela agora deverá ser erguida para o necessário retorno à condição de um paraíso de matéria grosseira. Apressai-vos, pois só através do saber ainda podereis soerguer-vos, criaturas humanas. A força recebê-la-eis, tão logo abrirdes vossas almas para isso.